Bom, essa é a proposta de fluxo de vendas que a gente configurou para a Argalite. Primeiro momento é um momento de boas-vindas. Deixa eu ajustar a altura aqui. Esse momento de boas-vindas, o primeiro momento é a entrada, uma lista que vai ser importada, uma lista fornecida pela Priscila, que vai ser importada pelos apoios de vendas, né, o fluxo, funil apoio de vendas, etapa boas-vindas do cliente. Então, esse é o momento que quem vai receber primeiramente o cliente, o cadastro do cliente, é o apoio de vendas, e é o apoio de vendas que vai estar sempre fazendo a checagem, tendo um contato maior com o vendedor e com o cliente. O televendas ele vai receber o cliente sempre que for necessário realizar uma venda por telefone, se aquele cliente não realizou uma compra em 30 dias. Então, essa lista ela vai ser fornecida pela inteligência comercial, que é a Priscila. A organização dos clientes vai ser por apoio de venda, e cada apoio de venda vai ser responsável por um ou mais estados, isso já está pré-definido. O primeiro momento é uma ligação introdutória para apresentar esse novo processo comercial, e como nessa etapa todas as outras vão existir uma atividade configurada no Pipe Drive, e essa atividade vai gerar um indicador de desempenho. Então, nessa primeira etapa, a atividade, o tipo de atividade é boas-vindas e o título ligação de boas-vindas. E aqui os apoios de vendas vão seguir um script que a gente criou. Esse script, o objetivo vai ser responder perguntas de filtros 2, que são opinião, que é a opinião que o cliente tem a respeito da Argalite com relação aos processos de venda e de entrega, e também o que ele está achando desse novo processo que está sendo implementado, e que a gente criou umas pontos de atenção, que é a importância de concluir a atividade no dia que ela está sendo concluída, o título de atividade, o tipo de atividade, e a questão do número de telefone, que ele tem que estar num formato pré-estabelecido, para que ao ligar isso fique registrado na linha do tempo do negócio, do cliente e da empresa. E aí, é claro, a gente tem duas possibilidades. A possibilidade dessa ligação do apoio de vendas conseguir falar com o contato da empresa. É importante que ele fale com o contato da empresa, que é a pessoa que deve absorver essa informação. E aí, se ele não conseguir, vamos primeiro pelo caminho dele não ter conseguido. Ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a atividade, porque já que ele tentou uma ligação de boas-vindas e não conseguiu, antes de concluir essa atividade, ele tem que mudar para uma atividade do tipo tarefa, com o título tentativa ligação de boas-vindas, para que o sistema não fique com o indicador errado, que seria o indicador atividade boas-vindas. Então ele modificou, ele criou a atividade, tentou fazer a ligação, o script, não conseguiu, ele vai ter que mudar a atividade para o tipo tarefa e o título tentativa ligação boas-vindas 1. E aí ele vai, lógico, fazer as mesmas tentativas até conseguir o contato, e a gente estabeleceu que o número de tentativas vai ser no máximo de 7, essas tentativas vão ser diárias. Tentou uma vez, não conseguiu, marca para outro dia, tenta conseguir do contato uma data, o melhor horário, mas sempre diariamente. Tentou uma vez, a segunda vai ser só no dia seguinte. É importante de anotar nas notas da atividade as informações importantes daquele contato, não somente para essa atividade, mas para as outras que a gente vai vir a falar. E, é claro, foi feita a tentativa, essa atividade vai ser concluída. Se essa atividade não levou ao contato com o cliente, ela vai ser concluída para que dê o lugar a uma nova tentativa, agora de número 2, e esse processo ele é cíclico. Tentou, não conseguiu, conclui, cria a próxima, tentou, não conseguiu, conclui, cria a próxima. Porém, se ele, numa dessas tentativas, conseguiu falar com o tomador de decisão, com o contato, essa atividade, da mesma forma como daqui para cá a gente mudou o tipo e o título, ele vai ter que mudar também. Então, se vier da atividade de tarefa, ele vai ter que mudar a atividade para ligação, e para, aqui ficou errado também, eu esqueci de corrigir, porque tem que ser boas-vindas, para atividade de boas-vindas, e o nome para ligação de boas-vindas, porque vai ter que concluir, e se ele falou com o tomador de decisão, passou o script, ele vai ter que alterar para que o indicador seja criado corretamente. E aí vai criar a atividade, concluiu essa atividade, criou uma atividade e-mail boas-vindas, que vai ser enviado um e-mail para repassar as informações, enviar um PDF e personalizar um template que já foi criado, enviar. E é lógico, a gente tem duas possibilidades aqui, da receptividade boa e de uma receptividade ruim
que eu vou falar agora, mas só falando agora do caminho positivo. Se ligou e conseguiu falar na primeira vez, vai só concluir. Concluir a atividade de boas-vindas, né? Anota em nota alguma informação e conclui, para dar espaço a uma nova atividade, que sempre que uma atividade concluída aparece uma nova, e aqui enviou o template do e-mail personalizado, e aqui a gente tem dois caminhos a seguir. Vamos falar primeiro da receptividade ruim, que é um caminho que a gente criou para resgate do cliente, o saque. Então aqui nesse momento, se a atividade foi ruim, a receptividade foi ruim, o que vai acontecer? Primeiro, o apoio de vendas vai ter que criar uma atividade chamada atividade resgate, o tipo atividade resgate e o título cliente insatisfeito. E vai fazer o quê? Vai fazer a primeira passagem de bastão, que é o quê? Mudar esse lead, esse cliente de funil. Ele vai para um funil chamado recuperação de cliente. E nesse funil, a gente vai criar depois uma sequência de atividades para que o saque, a pessoa que vai ficar responsável por esse funil, realize. Então vamos voltar aqui agora para falar do outro caminho. Então, receptividade ruim, reafirmando aqui, criatividade resgate, cliente do tipo resgate, cliente insatisfeito é o título, para 30 dias e muda para o funil recuperação de cliente. Agora, se a receptividade foi boa, depois que ele concluiu a atividade e-mail, vai aparecer uma nova e vai ser criada uma atividade do tipo checagem, com o título checar data da última compra para 30 dias, que é esse caminho aqui. Então, criou a atividade, daqui 30 dias é que esse apoio de vendas vai olhar novamente para aquele cliente. Então, concluiu, fez todas aquelas 3 etapas do boas-vindas, só depois de um mês que ele vai olhar, que é o objetivo de checar se aquele cliente teve uma compra nos últimos 30 dias. A verdade é que a gente mudou, não são 30 dias, a Priscila definiu 15 dias, mas a ideia é essa, criar uma atividade para que o cliente seja checado e a Argarite saiba sempre se aquele cliente realizou ou não uma compra em um determinado período que ela estipulou como ideal, que é um período de 30 dias. E aqui também 2 possibilidades. Vamos supor que esse cliente comprou, o apoio de vendas viu a atividade, chegou com o setor de compras e viu que houve uma compra. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai concluir a atividade de checagem para criar um indicador que a checagem foi realizada. Segundo, ele vai criar uma atividade do tipo registro vendedor com o título pedido realizado. E aqui entra uma exceção à regra, que é o quê? Ele vai concluir essa atividade e quando uma nova atividade surgir, ele vai clicar para fechar, ou seja, ele não vai criar uma outra atividade. Feito isso, daqui a pouco eu explico por quê. Depois o próximo passo é atualizar o valor do negócio, o valor da compra, que o setor de compra passou para ele, 5 mil, 6 mil, 7 mil, enfim, vai atualizar esse valor e vai dar do negócio como ganho. Porque nesse momento ele vai passar uma informação para o Pipe Drive do valor dessa compra e de um negócio ganho. E aqui, por que não vai criar outra atividade? Porque no momento que o negócio é dado como ganho nesse funil apoio de vendas, existem 2 automações, 2 e 3. A automação 2 cria um novo negócio e a automação 3 cria uma atividade para esse negócio chamada checagem, atividade de checagem com o título checar a data de uma compra para 30 dias. Então aqui fecha o ciclo. Se o cliente estiver sempre comprando, o que vai acontecer? O apoio de vendas vai fazer a checagem, registrar que houve a venda, atualizar o valor e dar o negócio como ganho. E é esse o ciclo que a gente deseja, mas não é assim que acontece. Vai ter os clientes que não vão ter comprado nesses 30 dias. E aqui acontece o quê? A segunda passagem de bastão, que é onde o apoio de vendas vai passar o bastão para o televendedor. E aqui são as atividades que ele vai fazer no momento da passagem de bastão. Ele vai concluir a atividade, checagem data da última compra, para gerar o indicador checagem. Vai criar uma atividade do tipo televendas, com o título tentativa venda por telefone, e ele vai criar para o mesmo dia. Então, concluiu, apareceu o POP da outra atividade, criou essa atividade, e aqui a passagem de bastão em si. Ele vai mudar o negócio do funil, apoio de vendas para o funil televendas, que é o título do slide, e essa passagem vai acontecer para o televendedor com menos cliente. No momento da importação, a gente viu que cada apoio de vendas vai receber clientes de determinada região. Com o televendas é diferente. Os apoios já vão saber quem são os televendas que têm menos clientes no seu funil para realizar a venda e vão fazer essa transferência.
Então, nesse momento, ele vai transferir de funil para a etapa daquele televendedor responsável e depois ele vai fazer a transferência de propriedade, porque cada integrante do time de venda só vê o cliente que ele é dono. Então, primeiro muda de funil e depois muda a titularidade. E essa atividade vai ficar aberta até conseguir um sim ou um não, ou seja, não é como no momento do boas-vindas, onde cada tentativa vai gerar uma atividade que vai ser concluída. Aqui a atividade vai ficar aberta até gerar a venda. Então, o objetivo dessa etapa é realizar uma venda, ou seja, aliás, não só realizar uma venda, conseguir um sim ou não para determinar o que vai acontecer depois. Vamos para o cenário positivo, aconteceu uma venda, vai concluir a atividade, tentativa venda por telefone, vai criar uma outra atividade chamada atividade do tipo registro televendas com o título pedido realizado e vai concluir e da mesma forma não vai criar uma outra atividade, porque vai entrar a mesma automação aqui. E essa automação ela vai fazer com que um novo negócio seja gerado para aquele mesmo televendedor com uma atividade de checagem de 30 dias. Porém, aqui entra uma diferença. O televendedor vai ter que voltar esse negócio para o apoio de vendas responsável. E aí, como é que ele vai fazer? Primeiro, depois de concluir essa atividade, é claro, ele vai ter que atualizar o valor do negócio com o valor da compra realizada e vai dar o negócio como ganho, para gerar essa automação. E aí, o novo negócio que foi gerado, se não aparecer naquele momento, basta atualizar a tela, porque às vezes o Pipe Driver precisa dar uma respirada para gerar esse novo negócio, essa nova atividade. E aí, quando aparecer, o televendas vai mudar o negócio para o funil apoio de vendas, para aquela etapa do apoio de venda responsável, e depois ele vai mudar a propriedade para apoio de venda selecionado. E aí vai acontecer o quê? Como no outro slide o cliente não saiu do funil apoio de vendas, então foi gerado um novo negócio, uma atividade de 30 dias para aquele mesmo apoio de vendas. Aqui a única diferença é que o televendas vai ter que voltar esse cliente para o apoio de venda responsável. Então aqui o objetivo é atualizar no Pipe Drive o valor da compra feita pelo televendedor e voltar o cliente para o apoio de venda responsável. E aqui no cenário negativo de não ter comprado, o que ele vai fazer? Ele vai concluir a atividade, tentativa venda por telefone, ele vai criar uma nova atividade chamada visita, atividade do tipo visita, chamada solicitar visita ao vendedor. E aqui, qual é o objetivo? O cliente não comprou? Vamos mandar o vendedor externo visitar ele para ver se a venda presencial vai ocorrer. E nesse momento, essa atividade vai ficar aberta até o televendedor conseguir falar com o vendedor externo. Porque às vezes o cara está numa correria, não consegue atender, então aqui ele vai ficar aberto até conseguir. Ok, conseguiu falar, conseguiu solicitar essa visita, ele vai concluir e a nova atividade vai ser checagem, mesmo tipo daquela atividade de checagem, porém com o título checar se o vendedor conseguiu efetuar a venda na visita. E vai ser só para 15 dias. Então o objetivo aqui também é gerar uma nova checagem, mais uma checagem para ver se a visita do vendedor ela surtiu efeito. E aqui, o que ele vai fazer depois de criar essa atividade? Assim como no caso de existir a venda, ele vai ter que mudar o cliente para o funil apoio de vendas para o apoio de venda responsável, já que é sempre o apoio de vendas que vai fazer checagem. Então ele vai mudar o negócio para o funil apoio de vendas, para a etapa do apoio de venda responsável e vai transferir a propriedade para esse apoio de vendas. Então, o que vai acontecer daqui a 15 dias? Esse apoio de vendas vai entrar em contato com o setor de compras para ver se houve uma compra. Se não houve a compra, ele vai tentar entender com o vendedor externo o que aconteceu. Porque ele chegou da primeira vez, não teve a venda, enviou para o televendedor não conseguiu fazer a venda, o vendedor externo foi lá, visitou e não conseguiu fazer a venda. Eu acho que é necessário até o saque tentar entender como que fazer esse cliente voltar a comprar, já que ele não está comprando, aqui o prazo já deu 45 dias. Então mudou para o funil, fez aqui o papel do televendedor, que é sempre tentar realizar uma venda e caso não consiga, acionar o vendedor para que ele faça uma venda presencial. É isso aí, a gente finaliza aí o fluxo de vendas.